Aí quando eu for lá, você pode se apresentar de novo e aí falar, deixa eu trazer um conteúdo pra conversar com você. Tipo como se fosse uma conversa mesmo, né? Conversa com a Lila hoje. Isso, conversa com a Lila. Quer que eu me apresente? Tá. Eu fiz um convite pra você, então? Pode ser? Pra você conversar com a Lila? Pode. É? Pode. Você acha que vai bem assim? Aqui, ó. Esqueci de apertar. Faz bem? Pode, faz bem. Então, no vídeo de hoje, eu fiz um convite para uma amiga para vir conversar comigo, bater um papo comigo sobre... Sobre a Lila. Ah, sobre eu? É. Sobre mim? Sobre você, pra gente conhecer melhor, para as pessoas, né, que estão chegando agora, conhecerem melhor quem é esta pessoa que está ajudando elas e que vai ajudar elas muito mais no desenvolvimento pessoal, Ah, me pegou, hein? nas finanças e num estilo de vida pra quem quer crescer e prosperar, né, e evoluir. É isso aí, tá bom, então vamos lá, eu topo esse desafio. Então eu sou a Lila Mizrahi e hoje eu fui convidada para um desafio. Vamos ver o que vem por aí, vamos lá. Então tá, a primeira pergunta, tá, segura essa aí, quem é você como empreendedora? Quem sou eu como empreendedora? Conta um pouquinho pra gente, porque eu sei que tem muito empreendedor que tá te acompanhando e que vai passar a te acompanhar e que quer entender quem é esta pessoa que pode ajudar eles com os resultados incríveis que você já teve na sua vida. Então, como empreendedora, eu já passei por muitos desafios, né? O empreendedor é aquela pessoa que corre atrás, que luta, que não deixa aí as dificuldades tomarem conta, né? Desde menina eu sempre trabalhei nos negócios... Não, lá não tá bom isso. Vou tirar, mas dá pra cortar, tá? Tá, eu aí qualquer coisa depois você corta o começo, tá? Eu sou a Lila Mizrahi, eu recebi um convite hoje de uma amiga para falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha vida de empreendedorismo. Eu sou filha de empresários. Conversa comigo, esquece esses... Claro, o que você quer saber sobre a minha vida? Você quer que eu conte sobre a minha vida? Você não me conhece como empreendedora ainda? Eu sou a Lila Mizrahi e eu acho que eu devo ter sido uma empreendedora nata, né? Filha de pais empreendedores. A vida me levou a ser uma empreendedora. Eu já atuei no mercado de beleza feminina, cosméticos, maquiagem. Não tô gostando, Gláucia. Não tá gostando? Não. O que a gente faz pra ser uma empreendedora protagonista? Para ser uma empreendedora, ser verdadeira, Gláucia, ser verdadeira, lutar pelos seus objetivos, lutar por aquilo que você acredita, enfrentar os desafios, porque ser empreendedor não é uma tarefa fácil. Você tem mais desajustes do que ajustes, na verdade, porque até você alcançar a excelência do seu negócio leva tempo, né? E foi com muita luta, com muita garra, com muita perseverança que eu empreendi no Brasil. No início da minha vida profissional, eu trabalhei em família, trabalhei com meus irmãos, trabalhei com meu pai, trabalhei com a minha mãe. Isso não é uma tarefa muito fácil, é uma tarefa que exige muita disciplina, muito esforço, porque quando a gente empreende na família, as coisas se misturam, né? E quando a gente começou há tantos anos atrás, não se falava tanto em profissionalizar a empresa, né? Nós éramos os próprios profissionais da empresa, né? A empresa ela tinha que acontecer com a gente mesmo, né? Os cargos eram instituídos e as tarefas eram dadas, né? Pelo diretor
da empresa, né? Empresa familiar, você segue alguns padrões padrões e regras, né? Até que a gente alcança vamos dizer, a maioridade profissional. E aí já fica um pouco mais complicado de trabalhar em família mesmo, né? A empresa familiar é uma coisa que ao mesmo tempo ela é boa, mas ela é difícil, né? Porque, como eu falei, a gente está sempre misturando, a gente leva trabalho para casa, a gente fala de negócios o tempo todo, acaba que não fica tão saudável, né? E tem aquela coisa que águia quer voar, né? Então, E de certa forma, você é uma águia. Tem uma expressão que eu sempre uso, eu fui educada para ser cacique, não para ser índio. Então, aí quando você quer conversar de índio para índio não é possível, né? De cacique para cacique é complicado. Então, existe uma expressão que diz: os incomodados que se retirem. Eu resolvi construir carreira solo. Eu empreendi no mundo da sensualidade, no mundo da moda íntima feminina por mais de 20 anos. E foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência de grande aprendizado, de muitos desafios. Eu sempre gostei de falar sobre feminilidade, sobre desenvolvimento pessoal e trabalhar na área feminina me exigia isso, né? Me exigia isso e me exigia também a consciência, o foco, né? De uma gestão de pessoas e de áreas, né? Levando em consideração que eu fui para carreira solo, então eu tinha a tarefa de olhar pelo financeiro, pelo comercial, pelos relacionamentos com os profissionais envolvidos, né, com os meus colaboradores. E nossa, foi incrível, né? Eu pude exercer todo o meu aprendizado, todo o meu conhecimento adquirido em tantos anos com a minha família, né? Trabalhando com meu pai, que é meu mentor profissional, e minha mãe é a minha mentora pessoal, ela é meu norte. Então, assim, eu tenho duas áreas que eu sou apaixonada na vida, que é o desenvolvimento pessoal e o empreendedorismo. E eu tô nesse novo desafio, né? A vida, ela traz novos desafios. Eu encerrei as atividades no mercado da lingerie, por não estar encontrando novas perspectivas, novos objetivos, mas foi um período muito feliz, muito gratificante na minha vida, como pessoa, como profissional. Eu adquiri muitos conhecimentos e agora eu estou tentando exercer mais o meu lado pessoal do que o meu lado... Não, o meu lado pessoal com profissionalismo, né? Mas falando de coisas que me motivam muito, que é falar sobre o ser humano, que é falar sobre as capacidades que a gente tem de desenvolvimento, e sendo empreendedora, né? Porque o mundo digital tá aí. Pegar todo esse know-how e trazer agora pro É uma tarefa difícil, né? Porque a gente que está acostumado com o mundo físico, muitos anos, né? 35 anos no mundo físico, vir para o mundo virtual, apesar de eu já ter tido algumas experiências com e-commerce, né? Ter aberto loja e ter trabalhado com as estratégias que o mundo de hoje pratica,
eu já tive contato, mas uma coisa é a gente ter uma loja virtual, outra coisa é a gente falar com as pessoas através do celular, através das mídias, embora no meu canal tenham alguns vídeos de mim falando sobre lingerie, né, que também era uma das minhas paixões, era onde eu podia exercer um pouquinho assim do desenvolvimento humano, falar sobre feminilidade, sobre autoestima, sobre se sentir empoderada. Eu não gosto muito dessa palavra porque a palavra empoderamento ela já é muito usada, mas eu acho que nós nascemos empoderados, né? Eu realmente acredito nisso, que o ser humano nasce empoderado, ele às vezes só tem dificuldade de se posicionar e se colocar, e quando a gente trabalha o autoconhecimento, isso fica mais fácil, né? Quando menina, eu era uma menina muito insegura, me sentia feia, usava óculos e eu nunca aceitei isso em mim. Assim, eu falava, não, mas por que eu não quero me sentir assim, eu não acho isso legal, eu era tímida, eu tinha amigas que falavam mais do que eu, se relacionavam melhor do que eu, porque eu não sabia me posicionar, me colocar. Então, foram algumas áreas da minha vida que eu fui trabalhando, junto com o meu empreendedorismo, né? Fui me desafiando, ganhando força, ganhando base. Tudo na vida exige que a gente tenha práticas concisas, né? Que a gente tenha, que a gente construa uma casa, né? Ou uma vida numa base muito sólida, né? Isso é muito importante. Isso eu ganhei convivendo com os meus pais, com os meus irmãos e com as pessoas ao meu redor. Eu digo que eu sou apaixonada por histórias, pelas pessoas com quem eu convivo. Eu adoro ouvir as pessoas, contribuir com palavras de incentivo, com palavras de carinho, de afeto, com carinhos não. Também, já falei, com carinhos, mas com uma palavra positiva, porque eu acredito na positividade, eu acredito que isso ajuda a gente a enfrentar a vida, os desafios. E é isso. A minha vida ela é assim, ela é uma vida simples, mas ela é rica de acontecimentos, né? Porque como eu sempre quis me trabalhar como ser humano, isso, nossa, foi me trazendo inúmeras possibilidades de me relacionar com inúmeras pessoas de formas muito inusitadas. E eu sempre aceitei o que a vida veio me trazendo, né? E eu fui assim, norteando. A gente sabe que nessa vida empreendedora tem muito, hoje em dia é falado de uma forma muito romântica, mas tem todo esse lado que você falou da gestão, da parte administrativa. E eu sei que você faz tudo com paixão. Você faz com muita responsabilidade, muito pé no chão, mas também com uma pitada assim, de paixão mesmo, aquela coisa bonita, artística. Na verdade é assim, né, Glaucia? Eu acho que como empreendedora, né, isso exigia de mim um equilíbrio emocional e empresarial, né? Porque como eu tenho essas duas áreas da minha vida que são muito importantes, eu tive sempre que buscar o equilíbrio entre a razão e a emoção. Por quê? Quando a gente fala em empreender, não dá para você empreender de forma emocional, né? Você precisa de bases muito sólidas, você precisa de um conhecimento profundo, e tem hora que não dá para passar a mão na cabeça e falar isso pode. Não, isso não pode, né? Quando a gente empreende, tem dinheiro envolvido, tem pessoas que estão sob a sua orientação ali, né? Eu tinha muitos colaboradores, a empresa foi enxugando, mas assim, a responsabilidade é imensa, os custos da empresa existem. Você precisa equilibrar a parte comercial com a parte financeira, e isso nem sempre é tão fácil, né? Principalmente quando a gente fala de dinheiro.
E tem uma coisa que eu sempre digo, gerir, né, um negócio, gerir uma empresa, gerir pessoas, é uma tarefa bem difícil, né? Principalmente aqui no Brasil, que existe muita instabilidade econômica, você tem que você tem que driblar a vida mesmo o tempo todo. E não dá pra você esmiuçar, não dá pra você... Você Tem que ter foco, tem que ter perseverança, você tem que resistir aos desafios, que eles são muitos, né? E é o tempo todo. Imagina que eu tinha que... E eu fazia isso feliz. Era difícil, mas eu fazia feliz, porque eu fazia com amor, com paixão. Eu adorava saber da vida pessoal das pessoas que estavam ao meu lado, porque eu só conseguia fazer tudo com elas. Porque a gente não faz nada sozinho na vida, né? Tudo que a gente faz porque a gente tem pessoas em quem a gente confia, em quem a gente acredita. O primeiro passo é a gente acreditar na gente mesmo, né? Mas a gente não faz nada sozinho nessa vida. Então, se a minha empresa crescia, as pessoas que estavam próximas a mim cresciam também. Então, essa responsabilidade, ela é... E você acredita que você conseguir ter essa capacidade Acredito. de gestão, tanto da sua vida pessoal como da empresa também, conseguiu te fazer ficar no mercado por mais de 20 anos? Né? Fiquei no mercado por mais de 20 anos. Esse equilíbrio, ele consome, né, um pouco da nossa... Ele consome bastante da nossa energia, né? E possivelmente foi por isso mesmo que eu fechei, que eu encerrei as atividades e resolvi empreender de uma outra maneira, né? Porque o tempo todo, em função realmente da economia, eu encerrei as atividades, mas eu encerrei de forma equilibrada. Porque eu planejei, eu me organizei, eu fiz todas as boas práticas necessárias para encerrar o meu negócio no equilíbrio. Porque eu não sei perder dinheiro. Ninguém gosta de perder dinheiro, né? E eu não fui educada para perder dinheiro. Então eu tive que aprender a colocar o dinheiro no lugar certo. Porque ter encerrado as minhas atividades fez com que a minha vida pessoal fosse um pouquinho para trás. Eu tive que recuar, porque eu tinha um negócio andando. Ele era um negócio saudável, era um negócio equilibrado, mas a situação já não estava ficando mais confortável. Então, para que eu mantivesse o meu equilíbrio, tanto emocional quanto o meu equilíbrio como empreendedora, sem que eu tivesse que quebrar, né? Eu fechei, mas eu não fali. Eu tive que tomar decisões muito difíceis na vida. E fazer essa transição. Essa transição estou fazendo ainda, né? Com a sua ajuda. E justamente, e uma coisa muito bacana na característica do empreendedor é essa habilidade de se reinventar. Uhum. Porém, a gente sabe que você, tendo essa base de gestão, essa base pé no chão, o fato é que logo essa transição passa, o sucesso tá é um garantido, fato, Glaucia. É um método por trás disso. Na verdade, não sei se é um método ou se é um estilo de vida, né? Eu acho que mais do que um método, é um estilo de vida, né, Glaucia? Fazer essa mudança, né? Porque enquanto você está se transformando, enquanto você está se reinventando, a vida não para. Você vai se reinventando, agindo, né? Se eu tivesse parado, o retorno era muito mais difícil. Então, eu tinha que estar encerrando as atividades, conversando com todos os meus fornecedores. Graças a Deus,
tudo correu a contento, né? A empresa ela estava equilibrada financeiramente, então houve ali todo um planejamento para encerrar. Eu tive que conversar com os meus colaboradores, explicar, né, que o ciclo da loja física estava encerrando, né? Então eu tive que mexer em várias áreas ao mesmo tempo, né? E essa base, que é a que você falou, é a que me deu equilíbrio para conseguir. Foi simples, porque eu sabia tudo que eu precisava fazer, mas não foi fácil. É simples, porque eu sabia o que eu tinha para fazer, mas não é fácil. Então, se reinventar não é fácil, não, mas é necessário, né? A gente tem que estar sempre se reinventando. Eu acredito sempre nisso, né? E tem uma coisa que eu lembro muito, que eu acho assim, ai, que é lindo, é gratificante demais, que eu tenho 2 filhos homens, né? Hoje eles já são adolescentes, mas quando a gente é mãe, né? A gente não tá. As crianças vêm, você ainda não tá preparada. Você se prepara, você se transforma durante a vida, né? Você teve seu bebê, automaticamente você virou mãe. Mas não é tudo que a gente sabe. Na hora que eles chegam, a gente não tá 100% pronto. Esses meninos começaram a crescer e começaram a brigar. E aí eu encontrei um grande desafio na minha vida. Eu já tinha passado por muitos desafios, mas aquele eu achava que, olha, porque mexia com o meu emocional vendo aqueles 2 meninos brigarem, né? Meninos, eu falei, nossa, eles têm que ser companheiros, né? E estão ali se matando, pequenininhos, 3, 4 anos, os moleques se matando, eles têm 2 anos de diferença. Eu falei, não vou me conformar com isso. Essa prática deles estar em cima, pai adora, né? Porque fala, deixa, isso faz parte, são moleques, deixa brigar, deixa se xingar. Eu falei, pelo amor de Deus, não, que eu não aguento, que eu vou cair em prantos aqui. E eu não queria essa situação pra mim. Eu falei, alguma coisa eu tenho que fazer de diferente. Eu vou me transformar. Ui, vamos lá. Eu vou me transformar e eu quero mudar essa vertente aqui em casa. O que eu fiz? Procurei uma psicóloga e falei, gente, como é que eu lido com essas crianças, né? Porque eles estão me tirando do sério, eu tô gritando cada dia mais e eu não quero mais. Aí eu me transformei. Gente, isso aqui tá parecendo. Eu me transformei. E aí eu comecei a agir diferente com eles. E isso foi o máximo. Porque eles viram que eu tava agindo diferente, eles começaram a agir diferente também. E aí que foi o mais legal. Meus filhos se transformaram. Porque eles aprenderam a conviver com eles. Foi uma luta, né? Porque eles se matavam, mas foi aquela constância, aquele foco, aquela determinação que eu tive de falar, olha, não é assim que a vida funciona, vocês são irmãos, vocês têm que ser companheiros, então vamos lá que vocês vão ter que conviver juntos. E hoje eu sou uma mãe, assim, muito abençoada, muito grata, porque os meus filhos estão com 17 e 15 anos. Quando eu vejo eles conversando, eles compartilhando das coisas que acontecem com eles na vida, nossa, não existe maior gratificação do que isso, né? Ver que eu comecei a plantar uma sementinha, né? A minha postura mudou, né? Porque os filhos são nosso reflexo e a vida tá aí para ser transformada. E eles, através dessa minha postura, eles aprenderam a se relacionar melhor. E eu vejo o benefício disso, eu só posso ser grata e ser feliz. Eu sou uma pessoa feliz e é assim que eu quero ser. E é isso que eu quero mostrar para as pessoas, que se a gente está num momento não tão bom, que é possível a gente sair desse estágio, alcançar novos objetivos, traçar metas, ser consistente, dar um passinho por dia, que tudo vai melhorar, né? Tudo passa, toda necessidade de resolver um problema passa por uma transformação. Eu acredito nisso profundamente. Se a pessoa entende, né? Se a pessoa entende que ela quer fazer uma coisa que seja por um longo prazo, que seja de uma forma efetiva
isso tem que vir de uma forma espontânea, porque ela tem que vir de dentro para fora. Então, assim, quanto mais espontâneo for essa transformação, o que eu digo quando tem que ser espontâneo? Claro, você tem que receber alguns impulsos positivos, você tem que estar sendo sinalizado, olha, vem para a esquerda, vem para a direita, às vezes falta um pouquinho de direcionamento mesmo, né? Mas, repete a sua pergunta. Que para resolver um problema, um desafio, a pessoa precisa passar por um processo de transformação. Existe antes um processo? Na verdade, quando a gente para pensar que a gente quer fazer alguma mudança de comportamento, ou mudar algum hábito, ou mudar algum tipo de postura, conforme você vai internalizando aquilo, você começa a pensar numa mudança de comportamento. Quando você começa a agir, quando você se planeja, quando você se organiza, quando você começa a entender como funciona a sua parte emocional, porque você fez assim e não assado. Quando você percebe um modelo antigo e que existe um modelo novo para seguir, você tem que entender que existe assim, ó, o meu jeito antigo de fazer não está funcionando. Você vai entender o benefício quando você entender que uma nova oportunidade pode vir quando você agir de maneira diferente da que você estava agindo anteriormente. E aí sim causar uma mudança. Aí sim causar uma transformação, né, efetiva, né? Então, se daquele jeito não funcionava, você começou a se analisar, começou a verificar uma nova maneira, um novo jeito de ou se relacionar com a pessoa, ou de lidar com a sua emoção, ou de mudar um hábito, né? Porque às vezes a gente age no automático. Muitas vezes a gente age no automático e fora isso, o ser humano, ele mentalmente, ele vem com uma configuração interna. Essa configuração interna a gente adquire com as pessoas que se relacionaram com a gente no nosso início da nossa vida, né? Então, tanto para as coisas positivas quanto para as coisas que não são tão positivas, né? Tanto para os benefícios, vamos dizer, sei lá, por exemplo, eu falei aqui muitas vezes sobre o empreendedorismo, que ele exige foco. Na minha vida familiar, um critério que era muito duro, muito assim cobrado na ponta, era a questão financeira, né? As obrigações financeiras. Você vai conseguir o que é seu com o seu próprio dinheiro, né? Isso nem sempre é fácil, né? Você vê um pai empreendedor, tá ali, tá bacana, né? Você ali ralando. Às vezes você quer uma coisinha que o seu pai... Poxa, pai, não dá pra me dar um carro do ano? Não, minha filha, desculpa, não dá pra te dar um carro do ano. Isso você tem que conquistar sozinha. Vai ali, vai à luta. Então, quando eu conquistei o meu primeiro carro com o meu trabalho, nossa, aquilo foi... Então, eu tive que passar por aquela etapa que não... Receber não. As pessoas não estão acostumadas a receber não, né? Então, todo mundo passa. E nas coisas positivas é assim. Quando você percebe um benefício de forma rápida e você começa a agir rapidamente, que foi mais essa questão das relações humanas, que eu, vamos dizer que eu adquiri essa configuração mental veio da minha mãe, né? Você pode, você vai, você faz. Então, desde menina, eu acreditava que eu podia. Eu tinha medo, muito medo. Mas sempre acreditei em mim, mesmo com medo. E eu também fui me transformando. Então, a transformação exige... ninguém se transforma do dia para a noite. Ele é uma construção. É um passo a passo. É como você
Você acha que seu filho vai sair escovando o dente no primeiro dia que você falar? Você vai falar uma vez e você acha que seu filho já vai nascer escovando o dente todo dia sem você ter que falar? Você tem que falar por anos a fio. Às vezes até hoje, meus filhos estão com 16 anos, eu pergunto, e aí, escovou o dente? Né? Então são práticas que, gente, não tem jeito. Transformação é uma conquista diária. E agradeça por... as pessoas esquecem de agradecer as pequenas coisas que elas conquistam diariamente. Isso é um erro, né? Agradeça todos os dias, por mínimo que for, uma conquista, né? E você falou sobre a tua mãe te estimular, te empoderar. Esse estímulo, ele foi muito importante na minha vida. Eu acredito que tem pessoas que estão se despertando neste tempo e que eles precisam destas pessoas que os empoderem, inclusive nessa democratização que são as redes sociais, de você sim. acessar certas pessoas que antes a gente não conseguiria acessar. Você acredita que você pode ser esta pessoa que vai fazer o papel da tua mãe, sendo de certa forma uma empoderadora, uma incentivadora? Veja, Glau, eu acredito que eu posso ser uma incentivadora, sim. Falando, você pode, você não, tá mas querendo. Todos nós podemos. Eu não preciso falar, porque eu acredito piamente nisso. Eu sou uma pessoa que evolui com a vida. E eu acredito nessa evolução do ser humano. Eu acredito em todo mundo, na capacidade que todo ser humano tem. E a gente tem. O que falta, às vezes, é a própria pessoa acreditar em si própria. O que você falaria para uma pessoa que está agora ouvindo você por algum motivo, mas ela tá meio xoxinha, meio desacreditada, embora ela tenha vários talentos? Acredita em você sempre. Sempre. Busca isso internamente, né? Conversa com você. Conversa com você. Conversa com você mesma, se você não tiver com quem conversar. Reflita sobre aquilo que te traz medo, sobre o que te traz angústia. Por que sim de algumas coisas, por que não de outras, né? Leia bastante sobre o desenvolvimento pessoal, porque você é capaz, né? Todo mundo é capaz. Gente, se eu fui capaz, todos nós somos capazes, né? Todo mundo tem desafio, todo mundo tem medo. Quem não tem medo, duvido alguém que não tenha medo de alguma coisa na vida. Eu, quando comecei esse vídeo, eu tava incomodada, né? Me incomoda um pouco, não é fácil, mas tá bom, eu tô aqui, porque eu tô aqui de uma forma verdadeira, de uma forma íntegra, querendo passar um conhecimento que eu tive durante a minha jornada. Hoje eu tenho 50 anos e eu me questiono desde os 13, 14, eu não me conformava. Então, assim, todo mundo pode o que quiser ser, né? O que eu acho é que sim, ninguém deve nem pode sair por aí fazendo as coisas sem se planejar, sem se organizar, sem ter um foco, sem ter uma meta. Então, assim, tá confuso na vida? Para ali, faz uma reavaliação, se reorganiza, tenha calma, que você vai sair desse estágio. Não sai fazendo sem pensar, entende? Tudo é possível, desde que você aceite o seu próprio ritmo. Que é o autoconhecimento, né? Não, mas sim, o autoconhecimento. Então, aceitar que não vai ser do dia pra noite, né? Aceitar que você pode, se você tem algumas limitações, porque a gente não é obrigado a saber tudo na vida, né? O importante é um pouquinho por dia, um passo por dia, consistência. Se foca nisso, acredita nisso e segue, mas não desiste, porque muita coisa vai aparecer e vai querer te tirar do foco e vai fazer com que você tente desistir, mas não desista. Porque alguém que tem foco, que tem uma meta, que tem um norte a seguir, em algum lugar promissor vai chegar. Isso eu te garanto, tá bom? Então, é isso.
Eu desejo muita sorte para todo mundo. Você quer me perguntar mais alguma coisa? Por enquanto. Então, eu desejo sorte. Obrigada por terem ficado me ouvindo até o final do vídeo. Espero que tenham me ouvido e que eu possa ter contribuído de alguma maneira, falando da minha verdade, falando daquilo que eu acredito, de forma autêntica, sem grandes... só com uma câmerazinha e tá tudo bem, tá bom? Um beijo grande, até o próximo vídeo.